O tema do Você, o Doutor de hoje, olha só, prestem bem atenção, são os problemas hormonais, é um problema muito sério. E você de casa vai conhecer agora a história da Elisana. Por causa desses distúrbios, ela engordou mais de 50 quilos e ganhou pelos em excesso, a ponto, olha só, de ter que se barbear diariamente. Um drama que nós vamos conhecer melhor agora na reportagem da Samara Bastos. Essa é a Elisana há 16 anos. Eu era bem magra, até era chamada de magrela na escola. Essa é a Elisana hoje, com 53 quilos a mais. Me incomoda muito porque às vezes as pessoas até acham, né, que a gente não quer, força de vontade, isso, aquilo. Só que eu já tentei, assim, de tudo. É uma coisa, assim, quase que impossível, eu acho, hoje, eu perder peso, né, porque é muito difícil. Muito complicado. Elisana tem 35 anos, 1,62 m de altura e 132 quilos. De acordo com o IMC, o índice que calcula a massa corporal da pessoa, ela está com obesidade grau 3. Eu escuto muito assim falar que vai fazer um exercício, uma atividade física. Só que não é só isso, né? E junto com o excesso de peso, vieram outros problemas. Hoje eu estou com problema de pressão alta. Estou com diabetes, né? O excesso de peso da Elisana não tem fator genético associado, nem falta de controle na alimentação. Ela tem uma disfunção hormonal que atinge cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva. É a chamada síndrome do ovário policístico. No começo foi uma surpresa, né? Eu achei que fosse ter uma coisa comum só relacionada à menstruação. A irregularidade, né? A síndrome do ovário policístico, também conhecida como SOP, é um distúrbio endócrino que provoca alteração dos níveis de hormônio, levando à formação de cistos nos ovários que podem aumentar de tamanho. Um dos primeiros sintomas é a menstruação irregular, mas há outros associados, como a infertilidade e a alta produção de testosterona, que é o hormônio masculino, causando pelos e acne no rosto. Elisana descobriu a doença há 16 anos, quando teve os primeiros sintomas. A menstruação já estava começando a ficar irregular. E aí eu fui na ginecologista e foi quando ela falou que eu tinha síndrome dos ovários policísticos. Fiquei já 1 ano sem menstruar. 1 ano. Aí quando vem, fica às vezes até 30 dias ou mais. A partir daí, os problemas só aumentaram. Além do excesso de peso, a jovem também começou a ter pelos no rosto. Incomoda porque fica grosso, fica escuro. Se eu esqueço um dia de tirar, já fica feio. Se eu fico 2 dias, já fica bem aparecendo aqueles pelos mesmo de tipo como se fosse barba. E ela sente vergonha. Elisana trabalha em uma escola infantil. As perguntas são inevitáveis. Até uma vez uma criança perguntou se eu tinha barba. Elisana, ficar em frente ao espelho, olhando todos os dias o seu rosto, ver se está nascendo pelo ou não, já é um hábito que foi incorporado à sua rotina? Já. É a primeira coisa que eu faço de manhã, quando eu vou tomar banho, né? Primeira coisa já é fazer a depilação. A infertilidade ou dificuldade para engravidar é outro drama de quem convive com a síndrome. Há 10 anos, Elisana e o marido tentam ter um filho. Até engravidei uma vez, só que eu perdi, porque estavam de semanas e eu nem sabia, porque como a menstruação é totalmente irregular, eu nem sabia que eu estava grávida. E como começou aquele fluxo muito grande, foi quando a gente foi no médico e que ele falou que eu já estava abortando, né? Eles tentaram outras vezes, mas nenhuma deu certo. Teve uma época que eu até fiz a ultrassonografia e os ovários estavam limpos. E aí até fiquei feliz, né? Mas aí nos meses seguintes, como que eu fazia o controle, quando eu fui fazer a próxima ultrassonografia já estava cheio de cistos de novo. Eu fico chateada, né? Eu gosto muito de crianças, né? Meu marido também. E a gente, assim, no meu caso, eu fico meio que frustrada, né? Por não poder engravidar.
Mas é um sonho, né? A síndrome do ovário policístico não tem cura, mas pode ser controlada. O diagnóstico precoce ajuda a reduzir o risco de complicações. O tratamento, em geral, ameniza os sintomas, como a infertilidade e a obesidade. Em alguns casos, a cirurgia é a melhor indicação. Elisana faz o controle com hormônios, mas diz que não vê muitos resultados. Como eu participo dos grupos que tem, né, no Facebook, de outras meninas que também têm um problema, muitas meninas falam de outros tratamentos que tem e tal, só que é muito difícil, né, para fazer, não são tratamentos baratos, né. Incansável na busca por um tratamento mais adequado, ela sonha com um dia em que o organismo volte ao normal. E esse é exatamente o assunto do quadro Você e o Doutor de hoje. O problema é que muitas mulheres sofrem os distúrbios hormonais. E o problema da Elisana, a gente viu aí, o responsável por ele é a testosterona, que é o hormônio masculino, certo, Exato. doutor? É verdade. O corpo da mulher, ele é formado basicamente por vários hormônios que são controlados pelo cérebro. Aqui a tireoide fica no meio. Mas hoje nós vamos tratar muito da testosterona, do estrógeno e da progesterona. E nós sabemos que mensalmente a mulher tem um ciclo menstrual. Nos primeiros 15 dias da menstruação, o estrógeno sobe bastante e a progesterona fica aqui embaixo. A testosterona é um hormônio que oscila muito durante o dia da mulher. Já no segundo ciclo menstrual, o estrógeno cai bastante e a progesterona sobe muito. Esse é o normal. Esse é o normal. Mas a gente sabe, Aninha, que aqui, olha, o ovário da mulher, ele produz esses hormônios, o estrógeno e a progesterona, e sob a ação da testosterona, o corpo da mulher muda muito. E existem alguns sintomas importantes quando essa testosterona oscila ou para cima ou para baixo. E olha só que coisa interessante. Um dos primeiros sintomas da oscilação da testosterona é o aumento de pelo no corpo. E é difícil tratar isso daqui. Ausência da menstruação, pele oleosa, aumento da acne, aumento da transpiração, a mulher começa a ficar com a voz grossa. Agora, se a testosterona começa a cair muito na corrente sanguínea, olha o que acontece. A mulher perde a libido, aumenta muito o peso da mulher e existe fraqueza e cansaço. Agora, doutor, e quais são as causas, né, desse excesso de testosterona no corpo da mulher? Então, a principal causa atual é a síndrome do ovário policístico. Essa doença aqui acomete 10% da população das mulheres. O câncer de ovário, ele existe e ele é responsável, às vezes, pela aquela barba. A mulher começa a ficar com barba mesmo. Assim como a nossa personagem aí. Exato, mas aí o câncer de ovário, ele aumenta muito essa pele, os pelos. E muitas vezes a mulher pensa que alguma, mas não é. Precisa ser bem investigada. Infertilidade, dificuldades em engravidar, menopausa precoce, o uso de anticoncepcional, insuficiência da glândula adrenal, a bebida alcoólica causa alteração da testosterona, a retirada dos ovários, alguns medicamentos como antidepressivos, remédios para depressão são um dos principais que atuam na alteração da testosterona, e o estresse. Vocês que estão vendo o nosso programa agora, a mulher atual ela é muito estressada pelo ritmo de vida, e isso causa só por si um transtorno da testosterona. Agora, doutor, no caso da Elisana, né, o grande problema dela é causado pelos ovários policísticos, Exato. né? E aí Exato. vamos fazer o seguinte, muita gente sofre com esse problema de ovários policísticos. O doutor Antônio Sprois vai explicar pra gente direitinho que problema é esse. E também, além da testosterona, tem dois outros hormônios que influenciam diretamente a vida de nós mulheres, que é o estrógeno e a progesterona. Você vai entender tudo, causas, sintomas, como é que você pode evitar, como é que você pode cuidar. Depois do intervalo, não sai daí que a gente volta já.